Boa noite. Eita, não está funcionando. Eita. Ah, sim, é verdade. Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui no primeiro dia, né, do ciclo de debates internacional por um futuro comunista. Evento esse, inclusive, que está rolando internacionalmente. Está rolando na Argentina, no México, no Chile e no Brasil também, inclusive com sede aqui na UFRN, aqui em Natal. Eu me chamo Rodrigo Franco, vou ser o mediador desse mini curso aqui. Faço parte do coletivo Faísca Revolucionária, sou estudante da graduação em Ciências Sociais, atualmente curso o sexto período da graduação. E eu queria colocar algumas breves considerações iniciais aqui. Inclusive está bastante chique a noite de hoje, né? São 3 câmeras, enfim, é uma coisa muito chique, realmente. E eu queria colocar algumas coisas, porque eu, como mediador aqui, né, na verdade, acho muito importante e, na verdade, fico muito feliz de estar sendo mediador dessa mesa, visto que a gente está discutindo de um tema tão importante que é a crise climática, mas não só isso, como, na verdade, a crise climática ela tem, enfim, questões bastante íntimas com raça, questões de raça e questões de classe, né, que vão ser aprofundadas pela mesa. Inclusive, vale salientar que nesse exato momento que a gente está aqui discutindo, está acontecendo diversas enchentes no Estado espanhol. Na verdade, inclusive, alguns analistas climáticos colocam o que está acontecendo no Estado espanhol como a maior tempestade do século, que é uma definição que a gente vê bastante expressiva mesmo do que está acontecendo lá. Mas, basicamente, a última vez que eu olhei, se pá, já deve ter aumentado o número de mortos, mas na última vez que eu olhei, hoje de manhã, para falar no evento de manhã, haviam 218 pessoas mortas e vários desaparecidos. E eu acho bastante importante também colocar que esse tema da crise climática é um tema super atual, né? A gente viu esse ano sendo atravessado por diversas questões envolvendo esse assunto. A gente viu o que foi as enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foram, inclusive, algo que aconteceu em maio desse ano, que foi bastante expressivo também. A gente viu o que foi o furacão Milton, lá na Flórida. E também, na verdade, a gente sente isso aqui também em Natal, na verdade, essas expressões da questão ambiental. A gente viu as queimadas, inclusive, né, que afetaram, por exemplo, bastante São Paulo. E, na verdade, a gente viu muito aqui que é a própria expressão da crise ambiental em Natal a partir das enchentes que acontecem. Inclusive, a galera aí que mora em bairros bastante precários, eu sou morador da Cidade da Esperança, Zona Oeste, um bairro bastante precário. E lá, inclusive, é bastante comum ver cenas como lagoas de captação sendo transbordadas por causa das chuvas, né? Inclusive é bizarro, as ruas viram rios em menos de 10 minutos, até menos que isso. Assim. E é muito louco pensar essas questões e ver o quão atual não é, né? E uma coisa que eu acho muito importante de colocar é que a crise climática, longe de ser algo da natureza humana, inerente ao ser humano, predestinado, na verdade é decorrente de uma forma de organização social específica, nesse caso, a forma de organização social capitalista, que, por causa da sede de lucros dos grandes empresários, promove essa destruição ambiental em um nível que, enfim, ameaça nosso planeta inteiro, né? E por isso, inclusive, quando a gente coloca, né, na defesa de uma relação harmoniosa do ser humano com a natureza, é bastante importante a gente entender como é o funcionamento interno do modo de produção capitalista. Por isso, inclusive, que vamos estudar aqui o Capital, do Marx, que é a grande obra dele. Mas eu queria partir dessas declarações bastante breves para começar a apresentar os convidados, né, para a gente já ir iniciando. Então, começar apresentando aqui o Yuri, à minha esquerda. Yuri Tonello, sociólogo, pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE e autor do livro No Entanto Ela Se Move, a Crise de 2008 e a Nova Dinâmica do Capitalismo. E à minha direita está Ítalo Jimenez Dias da Fonseca, pesquisador do doutorado e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da UFRN, é militante do MRT e do jornal Esquerda Diário aqui em Natal. Então, partindo disso, acho que a gente já pode ir começando pelo Yuri, né, pela ordem de apresentações. Pode ir. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Então, um prazer estar aqui nesse mini curso que é de abertura, né, desse dia, desse evento tão importante que a gente está fazendo aqui em Natal, por um futuro comunista, que é um evento também que está acontecendo vai acontecer em distintos lugares no Brasil e também em distintos países, né, tanto da América Latina quanto do Estado espanhol na Europa. Então, deixa eu só acertar aqui.
Então, é um prazer estar aqui com o Rodrigo, com o Ítalo também, para dividir esse mini curso. A gente vai fazer essa segunda edição, né? A gente fez uma de manhã e vamos fazer uma agora à noite. A ideia é tentar centrar nessa temática que a gente propôs no mini curso, né? O capital e a crise climática. Então, eu vou dividir aqui com o Ítalo a exposição, tentando abordar um pouco a reflexão sobre o capital e a crise, e o Ítalo depois vai dar sequência abordando a reflexão sobre a questão ambiental, né, a crise climática, enfim, a dimensão ecológica. Então, para começar, eu queria expor para vocês as principais questões que nós vamos abordar nessa primeira parte. Ó. Vamos falar um pouquinho da desigualdade social e da tragédia ambiental. Depois a gente vai passar por 3 categorias fundamentais do capital, né? Aqui a gente vai fazer uma exposição bem introdutória sobre a teoria do valor, a categoria trabalho e a teoria do dinheiro. Então, a partir dessa base teórica, a gente vai tentar, na parte final, entrar na ideia da crise do capital e a crise ambiental. Então, né, o tempo aqui é só para fazer uma introdução bem breve, mas a gente vai passar, então, por essa dimensão. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é um pouco dados sobre a desigualdade que a gente está enfrentando no capitalismo, né? Não faltam motivos para a gente pensar a irracionalidade do sistema que nós estamos vivendo. Eu trouxe um dado do Oxfam que abordou o período da pandemia. E o dado é chocante, né? Dos 10 homens mais ricos do mundo, mais do que dobraram suas fortunas, de 700 bilhões para 1,5 trilhão, ou seja, 7 trilhões de reais. Os 10 homens mais ricos têm 7 trilhões de reais. Essa é a riqueza que eles acumularam. E 99% da humanidade caiu a sua fonte de renda e mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a linha da pobreza. Então, assim, é uma imagem gráfica do nível de disparidade que a gente que vem se desenvolvendo nesse sistema, né? Quando a gente coloca um dado assim, é difícil a gente compreender do que a gente está falando quando a gente fala que 10 pessoas têm 7 trilhões de reais. Ou seja, eu não falei que eles têm 1 milhão, né? Se alguém tiver aqui com uma conta já 50 mil reais, eu estou com 50 mil. Eu não falei que eles estão com 1 milhão, nem com 10, nem com 100 milhões, nem com 1 bilhão. Eu falei que eles estão com 7 trilhões. Então, para dar uma dimensão dessa quantidade de dinheiro que eles têm, eu fiz 2 cálculos com um amigo meu que é matemático. Eu vou apresentar os 2 bem rapidamente para vocês, mas para vocês imaginarem, a gente tem que fazer um exercício imaginativo para tentar entender isso. Então, ó, a imagem é a seguinte, imagina que a gente está numa estrada, nós estamos com um carro, acelerando esse carro a 200 km por hora. Não sei se alguém já andou a 200 km, dá para imaginar que a gente está na velocidade alta. Aí a gente pega essa riqueza de 7 trilhões, imagina esse montante de dinheiro e transforma ele em notas de 100 reais. E a gente pega e enfileira essas notas. Então, vai formar uma linha reta, certo? Com 7 milhões de notas enfileiradas de 100 reais. Se a gente estivesse acelerando esse carro nessa linha reta dessas notas, imagina que você estivesse a 200 km, você estivesse vendo por 1 minuto notas de 100 a 200 km por hora, você vê muitas notas de 100, né? Se eu pegasse 1 minuto essas notas, já estava legal. Se você andasse meia hora, imagina, você ficar meia hora olhando a 200 km por hora passar notas de 100. Para você chegar, na verdade, no final dessa reta de 7 trilhões, você teria que estar nesse carro a 200 km por hora durante 6 anos. Aí você ia chegar lá no final dessa linha, que significa 7 trilhões, dessas 10 pessoas. Né? Num outro cálculo que esse colega matemático fez, essa linha reta ela chegaria até a Lua e voltaria durante 14 vezes. Essa linha reta de notas de 100. Então, isso é uma forma magética que a gente tem aqui para tentar denunciar esse sistema, o quão contraditório e desigual ele é. Né? Porque quando a gente fala que as pessoas têm 7 trilhões, é muito difícil para a gente imaginar o que é isso. Né? E é bom a gente tentar fazer esse exercício de imaginação para a gente evidenciar o quão contraditório é esse sistema. Né? Porque fala-se que o socialismo deu errado, que não sei qual modo de produção deu errado, mas esse é o capitalismo que deu certo. Né? É um capitalismo em que essas pessoas têm essa quantidade de dinheiro e muitas pessoas estão passando fome nesse período. O outro dado eu vou economizar aqui que o Rodrigo já abordou. Né? A gente poderia falar de várias tragédias ambientais. Está acontecendo uma agora. Então, fruto do aquecimento global, aquecimento do Mediterrâneo, dos mares, teve um fenômeno que falam, já atingiu 200 de mortos na Espanha
e falam que se concentrou uma chuva no Estado espanhol, que seria o equivalente de um ano inteiro em um só dia. É uma coisa incrível, né? A capacidade de transformação que está tendo, esse metabolismo, né? Essa lógica de acumulação e os efeitos dramáticos que vai deixando em todos os lugares do mundo. Então, é um pouco disso que a gente está partindo, né? Nós estamos partindo de um fenômeno de crise. O sistema está se evidenciando a cada momento, cada vez mais crises, né? A gente vê nível de desigualdade extremo, crise ambiental, vê a guerra na Ucrânia, vê um genocídio. Imagina o que está acontecendo agora, gente. Eu vou dar um outro dado imagético para vocês. Cada míssil balístico, eu estava estudando de Israel, cada míssil deles, imagina que eles disparam muitos, né? Em uma operação que eles fizeram com o Irã, eles dispararam o equivalente a 1 bilhão. Mas cada míssil tem um valor mais ou menos de 2 a 3 milhões de dólares. Então, um míssil que joga, você está jogando 2 a 3 bilhões de dólares. Além de toda a destruição, você imagina a irracionalidade disso, né? Numa operação que teve dessas de míssil antibalístico, desse cálculo de 1 bilhão, eu também joguei aqui na inteligência artificial fazendo o cálculo, só com essa operação, que durou algumas horas, daria para alimentar a população da Palestina inteira durante 12 anos, se você transformasse esse 1 bilhão em uma quantidade de alimentação. Então, assim, são imagens só para a gente visualizar o tanto, né? Imagina o tanto de criatividade, capacidade humana, recursos que estão sendo utilizados para fazer mísseis para ceifar vidas num genocídio, né? Isso é a racionalidade desse sistema. Então, adentrando agora na teoria, né? Isso, se a gente está partindo então dessa irracionalidade, vamos tentar entender ela em termos práticos. Eu vou falar dessa categoria valor. Eu vou lançar uma questão para vocês, aí ver se alguém se anima a gente começar a interagir. A primeira coisa é que o Marx, quando ele foi escrever o livro dele, né, O Capital, foi lançado o primeiro livro em 1867, uma das obras mais espetaculares do marxismo, de análise da anatomia política, da economia política, né, da nossa sociedade. O Marx trabalhou sobre essa categoria, né, a categoria valor, uma categoria central. Então, ele parte, na verdade, de tentar analisar como aparece para a gente a sociedade capitalista. A sociedade capitalista aparece, num primeiro momento, como uma imensa acumulação de mercadorias. É a primeira frase do Capital, né? Então, é isso que realmente parece para a gente, né? Eu estou com um microfone, com um mouse, com um computador, com um celular, com uma mesa. O que tudo tem em comum? São tudo mercadorias, né? Então, aliás, todas as coisas que vocês estão vendo aqui, né? Você parar para fazer uma reflexão, você está vendo uma acumulação de mercadorias por todo lado, né? Então, o Marx foi investigar essa questão e ele começou a se perguntar o seguinte ponto. O que será que faz que uma mercadoria possa ser comparada com a outra e a gente valorize elas de maneira diferente? Ou seja, se eu perguntar para qualquer pessoa, encontrar uma pessoa na rua, um trabalhador, uma trabalhadora, e falar assim, o que vale mais? Esse computador? O que vale mais? Esse computador ou esse mouse? Provavelmente, se eu fizer 100 perguntas, 100 pessoas vão falar que o computador vale mais. Olha que interessante. Por mais que alguém... Eu posso perguntar a mesma coisa. O que vale mais, o computador ou esse livro? As pessoas vão falar, o computador. Ainda que alguém poderia dizer, não, mas subjetivamente o livro é mais importante para mim. Alguma pessoa, né? Mas deve existir, o Marx estava se perguntando, um critério objetivo para dar o valor da mercadoria. Essa mercadoria vale mais. Inclusive, essa expressão do valor, né, tem uma forma de expressão do valor que é o preço. Todo mundo vai ver que o preço do computador é maior que o preço do livro, né? Então, o Marx perguntou, o que será que leva ao valor de uma determinada coisa? Não necessariamente tem só componentes subjetivos, deve ter alguma coisa objetiva. Então, deve ter alguma coisa que tem uma razão matemática, né? Quando eu falo assim, o computador é igual, ou, por exemplo, um computador é igual a, sei lá, 100 celulares, ou 50 celulares, ou 20 celulares, não sei, eu estou colocando uma relação de igualdade entre dois objetos que são diferentes. Então, deve existir entre esses objetos, e aí está uma das chaves da teoria do valor, deve existir entre esses objetos alguma coisa comum, né? Essa pergunta, a primeira pessoa, na opinião do Marx, que fez, e o Marx considerava absolutamente genial, foi o Aristóteles. Foi o primeiro a se perguntar a forma do valor. Só que o Aristóteles vivia numa sociedade escravista e ele não poderia achar qual era o componente que equivalia ao valor
determinadas mercadorias, né? O Marx não, o Marx pôde achar. Então, o que o Marx desvendou? Por trás das mercadorias, ou seja, como parte da constituição das mercadorias, existe algo comum em todas elas, que é o trabalho humano. Então, o Marx se debruçou sobre essa categoria, né? O trabalho. Por quê? Porque para você fazer... Agora eu vou fazer a mesma questão de uma outra forma, né? Em toda essa sala existe uma série de mercadorias. Ó, se você olhar ao redor, existe uma série de mercadorias. Mas olha, agora vamos fazer uma provocação, né? Uma reflexão. Essas mercadorias, a gente pode olhá-las de uma outra maneira. Porque nessas mercadorias existe subjetividade humana. Então, olha aqui, ó, esse celular alguém fez. Algum trabalhador. E essa mesa? Alguém fez. E essa parede? Alguém fez. Está escrito o nome do pedreiro, da pedreira que fez? Não. Aqui está escrito, em geral, o nome do governador, do prefeito, uma placa, pode ser um intelectual que tem uma placa. O pedreiro, a pedreira, não tem. Mas não significa que não exista essa subjetividade. Alguém fez essa mesa. Olha que interessante de pensar. Aonde que será que fizeram essa mesa? Foi no Brasil? Foi em algum estado? Foi com determinada subjetividade? Será que esses trabalhadores que fizeram essa mesa estavam como? Estavam com raiva do trabalho? Estavam felizes, estavam alegres? Estavam pensando sobre a tragédia ambiental ou não? Então, aí quando você começa a pensar assim, você começa a observar o mundo de uma maneira completamente diferente, porque você vai enxergar em tudo o que é feito a dimensão do trabalho humano. Eu vou falar de uma outra maneira. Ó. Todas as coisas que estão aqui, incluindo a eletricidade, a internet, etc., foram produto de uma classe, a classe trabalhadora. Tudo que você está vendo. Ó. Desde o cimento, a eletricidade, a madeira, o tecido, provavelmente feito por uma tecelã aqui em Natal. Trabalho super precário, né? Mas se a gente desfetichiza, né? Se a gente quebra o fetichismo da mercadoria, como diz o Marx, a gente começa a enxergar o trabalhador ou a trabalhadora por trás da mercadoria. Então, eu posso enxergar, esse tecido foi feito numa determinada fábrica em Natal, têxtil, com trabalhadoras específicas, concretas. Talvez algum de vocês pode conhecer alguma delas. Né? Aí você começa a enxergar já aquela mercadoria de uma outra forma. Não é mais o mundo da mercadoria só que está reinando, né? É o mundo da relação do trabalho humano, que está escondido por trás das mercadorias. Né? Então, essa é uma questão vital. E a teoria do valor, ela vem para tentar explicar essa questão. Né? Porque, então, se todas as coisas que nós estamos vendo aqui são trabalho humano, o que se compara em relação às mercadorias? A quantidade de trabalho humano. Então, quando eu falo assim, ó, o computador vale mais do que essa carteira, o computador vale mais do que a carteira. O que eu estou dizendo? Tem mais trabalho contido no computador do que na carteira. Efetivamente, tem muito mais. Né? Desde o minério que é extraído para fazer um chip na China, no continente africano, passando pelo desenvolvimento, a montagem numa maquiladora do México, o transporte de navio por alguma coisa. Olha o tanto de trabalho humano que está contido para fazer um objeto como esse computador. Então, aqui está essa dimensão. Se você parar para pensar, o valor ele tem essa dimensão objetiva. Por mais que eu possa valorizar, eu e Yuri falo, eu valorizo mais o livro do que determinada coisa. Mas o meu valor subjetivo não determina o valor das coisas na sociedade, porque o valor das coisas é objetivo. Ele está determinado pelo trabalho humano. Por isso que você vai lá no shopping, você pode achar que uma coisa vale mais ou vale menos, mas o preço dela está fixo lá e todo mundo vai pagar igual. Certo? Porque é determinado pelo trabalho. Então, pergunta para vocês, só para ver se vocês estão me acompanhando aqui. Por que uma pedra de ouro, né, do tamanho dessa carteira, vale mais do que o computador? Pode-se dizer que uma pedra de ouro, segundo a nossa teoria aqui, o trabalho humano determina o valor. Uma pedra de ouro, você poderia pensar, né, ela está pronta. Então, por que ela vale mais do que o computador? Alguém arrisca? Perfeito. Ótima resposta. Isso é desfetichizar o trabalho. Se você olhar para a pedra, parece que ela está ali, né? Ah, mas a natureza que fez o ouro, né? Agora, se tivesse um mineiro aqui, alguém que trabalha numa mina, ele ia responder na hora. Ele ia falar, porque você não sabe qual que é o trabalho de ir lá embaixo, se arriscar, poder cair, respirar a terra, etc., para extrair aquela pedra.
né? E a dificuldade, se ela é maior, diamante é maior, então tem mais trabalho humano envolvido, então o valor vai ser maior. Outra questão aqui da teoria do valor. Se eu encontrasse uma fórmula de transformar uma pedra, sei lá, de sal, né, uma quantidade de sal em ouro, com recursos muito básicos, com água e alguns outros ingredientes baratos. O que ia acontecer com o valor do ouro? Ele ia aumentar, ele ia se tornar mais caro ou ele ia diminuir? Ele ia se tornar mais barato? Se eu inventasse um meio de fazer ouro facilmente a partir do sal, por exemplo. Ia ficar mais barato? Ficar mais barato. Por quê? Porque o trabalho ia ser bem menor para fabricar. Perfeito. Eu não ia precisar descer, nem usar bombas, explosivos e quebra-pedras para poder tirar ele. Exatamente, porque é determinado pelo trabalho. O exemplo do sal é uma confirmação disso. Vocês imaginam que uma especiaria que envolvia navegações e não sei o que lá, para você conseguir uma determinada quantidade, valia muito em outro momento. Então, a palavra salário, inclusive, vem de sal mesmo, da especiaria. Quando esse processo produtivo ele se torna fácil de se reproduzir, o valor daquela mercadoria cai. Então, a gente o tempo inteiro vê isso. Não é uma mercadoria que é cara, quando ela fica fácil de ser produzida, ela se torna mais barata. E assim sucessivamente, né? Isso é a teoria do valor. Então, esse processo ele é objetivo, né? Isso que a gente está desvendando. Então, se a gente entendeu isso, a gente vai entender, eu vou levantar aqui rapidinho, essa categoria aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já deve ter ouvido falar... Ixi, consegue puxar aí? Acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já deve ter ouvido falar... Enrolou, né? Nessa categoria, mais valor. Então, ela é simples da gente compreender a partir disso. Porque quem gera, o que está por trás desse processo quem gera o trabalho humano Aliás, quem gera o valor é o trabalho humano, são os trabalhadores, né? Então, aqui é um quadro muito simples, né? Lógico que a teoria é bem mais complexa, está falando muito rápido. Mas a chave é a gente compreender o seguinte, se isso aqui fosse 8 horas de trabalho, e um trabalhador estivesse produzindo carteiras, então o Yuri é um trabalhador operário, está fazendo 100 carteiras em 8 horas, né? Não vai acontecer que o empresário vai vender as 100 carteiras e vai pegar todo esse dinheiro que eu produzi e vai me entregar como salário. Não vai acontecer isso. Ele vai pegar uma parte desse processo, pode ser das 100 carteiras, pode ser 50, 4 horas do meu trabalho e vai transformar em salário, vai me pagar. A outra parte desse processo, ele vai se apropriar dessa riqueza que foi elaborada, né? Porque eu acho que vocês nunca viram o Elon Musk fazer uma mesa ou fazer uma carteira, ou o Jeff Bezos, né? Ali é o contrário, você vê ele dar um passeio no espaço. Mas quem está fazendo a produção lá no chão de fábrica é um setor trabalhador. Então, a chave do mais valor, o que é o mais valor? É esse valor a mais do que o salário que é expropriado. E se você entendeu esse processo, você vai ver que essa disputa aqui, ó, entre quanto vai ser o mais valor, quanto vai ser o salário, é o que se convencionou chamar de luta de classes, né? Traduzida em linguagem econômica. É um cabo de força. Os trabalhadores estão tentando aumentar sempre a quantidade do que eles produzem ser apropriado por eles. Isso significa aumentar a sua massa salarial. E os capitalistas, os empresários, estão sempre tentando aumentar a quantidade de trabalho excedente, ou seja, de mais valor que é expropriada por eles. Por exemplo, alguém consegue dar um exemplo simples de como aumentar essa quantidade de mais valor? Se eu mantenho o salário, o mesmo salário, o que eu posso fazer para aumentar o mais valor? Esse é um exemplo, vou até falar dele. Vamos partir dele, então. Então, ó, se um determinado trabalhador... Como é que você chama? Dário. Se o Dário está trabalhando numa fábrica, por exemplo, e ganha, sei lá, R$100 em um dia, só para dar um exemplo simples. Se ele ganha esses R$100 e ele produz 100 carteiras, se tiver uma máquina e você começar a produzir 200 e ganhar R$100, então esse valor montante a mais vai virar mais valor. Então você vai aumentar a exploração do trabalho, porque você conseguiu fazer mais carteiras, mas está ganhando a mesma coisa. Isso ficou conhecido como mais-valia relativa. Qual seria o outro mecanismo que é fácil também a gente imaginar para aumentar esse trabalho? Qual seria a quantidade de trabalhadores que você tem? Quantidade de trabalhadores que você tem, pode fazer aumentar essa massa. Um horário de trabalho? Ótimo. Então, um exemplo absoluto, né? Esse é o relativo. No mesmo horário, você aumenta a exploração. O absoluto e você pode fazer várias coisas, né? Então,
introduziu uma máquina, a inteligência artificial, controlou o trabalho, estimulou, gamificação, né? Hoje em dia tem isso aí. Se o cara está lá no Uber, andando, aí aparece lá, ele está quase saindo, ele trabalhou 10 horas, 12 horas, aí aparece assim, faça mais 10 corridas e ganhe não sei quanto. Que é uma coisa que os empresários aprenderam, minha área de estudo, né, sociologia do trabalho, eles aprenderam isso aí nos jogos de videogame mesmo, literalmente, né? Inclusive formaram isso a partir de como estimulava uma criança a se manter naquele jogo o tempo inteiro. Vou passar de fase, vou fazer não sei o quê. Então, eles introduziram esses elementos para manter o trabalhador trabalhando. O outro exemplo é absoluto, né? Então, eu posso falar assim, ô colega, o empresário fala para você, né? Tem como você ficar mais uma horinha hoje aí, só tal, banco de horas. Aí depois a gente paga, assim, talvez não no mês que vem ou no outro. Então, é um outro mecanismo, né? Se você aumentar a quantidade de trabalho mantendo o mesmo salário, você também vai expropriar mais. Então, ótimo. Então, isso era para a gente ter essa noção dessa categoria valor e a categoria mais valor. O que está contido nessa reflexão é a ideia do trabalho, né? Então, vou só ler o comecinho aqui dessa passagem, que é o capítulo 5 do Capital. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Então, o trabalho, em termos gerais, ele é isso. Ele é um intercâmbio entre a humanidade e a natureza. Mas no nosso modo de produção, né, no capitalismo, ele é uma forma de expropriar a riqueza dos trabalhadores para um grupo de empresários. Como a gente falou, né, os 10 empresários mais ricos do mundo hoje têm 7 trilhões. Não dá para você imaginar, a gente fez um cálculo aqui para quem chegou depois, que significa 7 trilhões, é difícil de imaginar, né? Alguém poderia falar, mas ele trabalhou muito para ter o que ele conseguiu, né? Bom, você imagina se trabalhar muito significasse alguma coisa para ter riqueza, as trabalhadoras terceirizadas da limpeza da UFRN seriam as mulheres ricas, né? Porque não falta trabalho na universidade para os terceirizados. O pessoal que acompanha a luta dos terceirizados sabe como é que é. Na construção, aqui, não param de trabalhar. Isso não define quem está enriquecendo ou não, né? Isso, no caso, seria a questão da exploração, né? Não seria o trabalho que ele fez, seria o quanto de trabalho que você falou do mais valor, tá? Isso, o quanto de trabalho dele foi expropriado, na verdade. Conseguimos tirar aqui? Não, né? Rolou ele. Então, eu vou para a última categoria, que a gente está passando muito rápido, né, aqui nessa questão, mas só para a gente chegar na crise. A última categoria é a categoria dinheiro. Então, essa é uma primeira fórmula para a gente entender o que significa o dinheiro na sociedade. Então, qual que é o lance? Para a gente entender o dinheiro, nós temos que entender a dimensão da troca entre mercadorias, né? Então, vamos voltar historicamente. Se tivermos duas mercadorias, estou eu e o Rodrigo. Então, o Rodrigo tem a mercadoria mouse e eu estou com a mercadoria carteira, que a gente quer trocar. Se a gente fosse trocar diretamente e não houvesse dinheiro, a única maneira de a gente trocar seria fazer uma troca direta. Eu falo, você quer a carteira? Você quer o mouse? Se os dois quiserem, a gente vai fazer uma troca direta. O problema é o que acontece muitas vezes ou eu quero o mouse ou o Rodrigo quer a carteira, mas o outro não quer o outro objeto, né? Então, você quer vender, mas não necessariamente você quer comprar aquele objeto. Então, no processo de troca, em distintas sociedades, aconteceu de surgir essa figura, que é uma mercadoria especial. O que é o dinheiro? Nada mais é do que uma mercadoria específica que tem uma propriedade. É um equivalente geral, né? Ou seja, é uma mercadoria que interessa a todas as pessoas trocar aquela mercadoria por aquela. Porque assim, vamos supor, se carteira fosse uma mercadoria que interessasse todo mundo, você poderia trocar qualquer objeto pela carteira e depois trocar a carteira por outro objeto. Então, ela significaria dinheiro. Sabe que lá, analisando historicamente, o Marx concluiu que uma das primeiras mercadorias que cumpriu esse papel foi o gado. Era uma mercadoria que a todo mundo interessava. Então, se você trocasse qualquer coisa por gado, você ia conseguir trocar esse gado por qualquer outra coisa. Porque a sociedade inteira se interessava por isso. Outra mercadoria que cumpriu o papel de dinheiro em dado momento, o sal, que eu falei aqui. Uma quantidade de sal poderia ser um equivalente geral, porque todo mundo poderia trocar, eu quero trocar minha carteira por sal. Se eu pegasse um pouco de sal, eu ia conseguir trocar isso, que era uma coisa que interessava a toda a sociedade. Que outra mercadoria, esquece o papel moeda, que outra mercadoria
cumpriu o papel de dinheiro ao longo das distintas sociedades? Alguém consegue dar algum outro exemplo? Ouro. Por que o ouro cumpriu o papel de dinheiro, se ele é uma mercadoria? Consegui. Quem falou? Por que o ouro cumpriu o papel de dinheiro? Ótimo, porque ele tem propriedade de... Ele concentra muito o trabalho humano, ele é dúctil, ele não estraga, e, ao mesmo tempo, é uma mercadoria que você pode trocar a qualquer momento. Né? Se você tiver ouro e quiser trocar. Então, você vê que é uma mercadoria que tem uma capacidade de concentrar valor. O valor ele troca de forma, né, de mercadoria, mas ele está concentrando naquela mercadoria dinheiro. Certo? Então, daqui, o papel moeda, inclusive, ele nada mais é do que, ou nada mais era, até Bretton Woods, pelo menos, aos anos 70, como uma representação de uma determinada quantidade de ouro. Né? Ele tinha um lastro. Porque aí, isso você vê que... eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou falar no período, na próxima reflexão sobre a crise, mas é só para você ter uma ideia de que quando o dinheiro perde o seu lastro de valor, é um dos mecanismos que leva a fenômenos de crise. Um dos mais famosos, que é conhecido, é a inflação. Né? Por exemplo, se não tivesse essa reflexão sobre o valor que é produzido na sociedade e o dinheiro fosse uma representação do valor, eu poderia, como banco, ir lá e imprimir dinheiro. Então, eu sou o Banco Central do Brasil, eu imprimo dinheiro infinitamente, então o Brasil ficou rico. Não, por quê? Porque entre o dinheiro e a quantidade de valor produzida, riqueza produzida na sociedade, tem que ter uma relação. Se não tiver essa relação, acontece um fenômeno que é complexo, tá? Bom, é muito mais complexo esse fenômeno, mas dá para dar uma ideia do que seria a inflação. É isso, quando o dinheiro perde, porque aí, como vai ter que equacionar esse processo. Então, se eu imprimir muito dinheiro, vai ter que ter mais dinheiro para a mesma quantidade de valor. Por isso que... Por exemplo, a crise de 29 tem correlação com isso? Tem bastante correlação com isso. Eu vou falar dos processos e fenômenos da crise, porque a crise de 29 entra numa crise clássica de superprodução também. Mas sempre entra quando uma crise desencadeia a outra, né, digamos assim. Então, essa aqui é a lógica. Só que essa daqui, ó, é uma inversão que a gente poderia apresentar como a principal lógica de acumulação de capital. Então, isso aqui define, na opinião do Marx, eu vou terminar no próximo slide com o desenvolvimento dessa fórmula aqui. Né? Então, vamos falar, Yuri, você deu um golpe, a escola era humanas, vai virar matemático. Né? Não, mas é que essa fórmula aqui desenvolvida ajuda a gente a entender o fenômeno da crise. Mas veja, aqui então é um processo de acumulação. Antes, a gente trocava a mercadoria por dinheiros e depois por outra mercadoria. Então, o dinheiro era um facilitador da troca de mercadorias. Aí, o que aconteceu na sociedade capitalista? O que aconteceu na sociedade capitalista? O dinheiro ele se tornou a razão fundamental. Ele começa por aqui. Então, antes de tudo, eu invisto um determinado dinheiro. E aí eu produzo mercadorias com um único e exclusivo objetivo, que no final do processo de produção tenha mais dinheiro, por isso que está esse dinheiro linha. Então o capitalismo funciona assim, se eu investir 100 milhões de reais, produzir a mercadoria carteira, e no final do processo eu estou com 100 milhões, não é capital, não é relação de capital. Para ser uma relação de capital tem que investir 100 milhões, produzir, vender e no final tem que estar com alguma quantidade a mais, certo? Essa é a razão de ser do nosso sistema, ela está aqui expressa. A razão de ser é acumular capital, fazer um investimento de tal forma que você tenha mais dinheiro. Até quando, Yuri, que você faz esse investimento? Indefinidamente. Se eu tiver 1 milhão, eu quero 2. Se eu tiver 2, eu quero 5, 10, 1 bilhão, 1 trilhão. Não para, até agora nunca parou, né? Esse processo de acumulação. Beleza? Aí, ó, vou para a última parte, então, que a gente vai entrar, então, exatamente no que a gente se propôs aqui, que é a teoria das crises. Olha essa fórmula complexa. Mas ela é relativamente, dá para a gente compreender, eu acho que relativamente fácil, e eu vou só pontuar algumas crises e jogar o ponto fundamental, que é a crise ambiental, né, para passar para o Ítalo. Que é aqui, ó, gente, ó. Vamos fazer aqui, esquece a fórmula, vamos fazer uma reflexão entre nós aqui do que seria necessário para produzir uma mercadoria, ó. Então, vamos supor que um determinado empresário está tentando abrir uma fábrica de produção de carteiras. Vamos pensar juntos aqui.
O que tem que ter para produzir uma carteira? Perfeito. Quem falou? Material é mão de obra. Então, a primeira coisa, até se poderia falar assim, antes disso, você tem que ter um capital inicial. Né? Você tem que ter uma determinada quantidade de dinheiro para investir em meios de produção, matérias-primas e força de trabalho. Certo? Então, você tem que ter mão de obra e até aqui, beleza, né? Aí, ao fazer isso, você vai fazer o quê? Produzir. Produção. Depois da produção, você vai ter o quê? Uma mercadoria. Essa mercadoria, como a gente falou, o que gera valor nas coisas, o que produz a riqueza, é o trabalho. Então, espera-se, que a mercadoria, quando você produz essa mercadoria, você espera que se você investiu, vamos supor, 1 milhão aqui, a quantidade de valor das suas mercadorias já tem que ser 1 milhão mais alguma coisa, né? Não significa que você tem esse dinheiro, porque você tem a mercadoria. Aí você vai dar mais um passo, que é vender essa mercadoria, ou realizar a mercadoria no mercado e no final do processo você ter uma quantidade de dinheiro maior. Beleza? Deu para compreender a fórmula ou está muito difícil? Então, de novo, dinheiro vai virar força de trabalho e meio de produção, você vai produzir, vai fazer a mercadoria e depois da mercadoria você vai ter uma maior quantidade de dinheiro. Aí o que é acumular capital? Acumular capital é você reinvestir isso em alguma determinada coisa. Se aqui você tinha um capital de 1 milhão, agora você vai ter um capital de 1 milhão e 100 mil reais, por exemplo, né? Porque você reinvestiu e assim sucessivamente. Então, essa é a lógica da acumulação de capital, né? É um processo irrefreável, não para. E o que você tem que estar fazendo para fazer esse processo? Independe. Qual a mercadoria? Se tiver, já passa, se a mercadoria que você estiver fazendo for bomba para jogar na guerra da Ucrânia ou na Palestina, não importa, se no final do processo você fez a bomba, produziu, vendeu e você acumulou capital, você teve uma relação de capital. Então, esse capital acumulado seria o lucro? É o lucro reinvestido. Isso. Porque o problema é que o capital, então definição, capital é igual ao dinheiro? Não. Capital é o dinheiro que está investido em alguma coisa para expropriar trabalho e gerar mais dinheiro. Então, a imagem que o Marx utiliza, o capital é um vampiro, trabalho morto, o Marx fala, né, uma categoria teórica, que suga o trabalho vivo para conseguir se manter, né? Por isso que ele usa essa imagem do vampiro. Não existe produção de valor se você não tiver expropriação no trabalho. Isso é uma coisa que depois, se vocês quiserem, a gente pode debater. Professor, mas eu coloquei dinheiro lá no banco, na poupança, e não foi para trabalho. Não, foi esse dinheiro no banco, ele vai ser utilizado pelo banco para emprestar para o empresário, que vai investir numa determinada produção, vai expropriar trabalho e vai virar um pouquinho que vai ser o que você ganhou lá na poupança. Porque justamente seria a questão de que esse trabalho, esse investimento vai se tornar um capital retornado para ele, justamente pela matéria que foi produzida? Isso, porque ele expropria os trabalhadores, isso vai dar um lucro, e esse lucro vai ser apropriado por ele. Né? Então, aqui está, aí que está, né, para a gente encerrar a parte final. Algumas palavras da crise do capital. O que é a crise do capital, então? Ou a crise capitalista? É quando esse processo, de alguma maneira, ele se interrompe. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma explicação simples. Qual é a forma mais terrível de crise do capital? É que aqui tem aqui tudo é força inorgânica, né? Com exceção de uma força orgânica, que é a força de trabalho. Então, a primeira crise do capital é quando os trabalhadores da fábrica de carteira falam assim, não, hoje a gente não vai trabalhar não, que a gente entrou de greve, porque o nosso salário está ruim. Quando acontece isso, para a produção. Então, você começa uma crise do capital. Né? Ou seja, tudo que leva a não acumular, leva a essa crise. Outra crise famosa, a crise de 29. O que aconteceu? Essa aqui é uma etapa de um processo que pode acontecer a crise. Vamos colocar que aqui está essa famosa crise de superprodução. Se eu produzir, contratar trabalhador, mão de obra, produzir, tiver uma mercadoria, vamos supor, carteira, só que tiver uma enxurrada de produção de carteira na sociedade, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir vender essa mercadoria. Então, eu vou ter uma crise de superprodução. Né? Alguém conhece um exemplo no Brasil ou no mundo? Procura, produto e procura, eu não sei exatamente a forma, Oferta e demanda, né? Mas que tipo de mercadoria aconteceu esse processo?
Se eu não me engano, eu lembro do café. Boa. Café. Todo mundo lembra esse exemplo. Agora você vai ver esse exemplo teoricamente e economicamente. O que aconteceu? Quem foi a personalidade que fez alguma coisa com café? Getúlio Vargas. Que o Vargas tinha uma produção maior de café. Se você tem muito café, também por a lei da oferta e da demanda, esse café não vai conseguir ser vendido. Para vender, aí sim, para além da lei do valor, vai ter que reduzir o preço. Aí o Vargas deu uma solução genial para manter a lógica da acumulação independente das pessoas. Ele falou assim, então vou queimar. Porque daí eu mantenho aqui a lógica da produção. A solução racional dentro do capital, né? Queimar café, uma coisa... Isso é o que a gente faz o tempo inteiro, inclusive com a produção de alimentos, né? A gente produz, muito conhecido, que a gente produz mais de 3 vezes a quantidade de alimentos para alimentar toda a população mundial e não alimenta. E tem fome no mundo, né? Porque é a lógica, né? Para continuar vendendo as mercadorias, você tem que jogar boa parte dos alimentos fora e continuar o processo de acumulação. Aderiu o valor a ele, justamente pela questão do bolso. Teve essa queda do café justamente porque ele perdeu o valor aderido, não foi? Ele perdeu o valor especificamente porque você entrou numa crise de superprodução. Porque o valor objetivo é o tempo de trabalho. Mas como você entrou numa crise do capital geral, aí você entra nesse problema, né? Aqui tem uma outra crise, sobre acumulação. Se eu posso, nessa fábrica de produção de café, eu posso estar fazendo café ensacado, ter uma fábrica legalzinha, e aí eu tenho um capital investido. Então tem um monte de fábrica, um monte de máquinas e mudou, né? Teve uma inovação, teve uma mudança tecnológica, etc. Então tem uma crise, por exemplo, sobre a acumulação. Tem um capital acumulado em fábricas e de repente mudou essa produção. É uma outra forma de crise. Agora, tem outras, né? Tem a crise financeira, essa social produtiva, mas o que eu terminaria falando é o que dessa lógica, a última coisa para jogar para o Ítalo, o que dessa lógica a gente poderia extrair. Por exemplo, quando eu fiz meu mestrado, eu defendi essa ideia, né, sobre a teoria da crise em Marx. Mas eu não tive o que eu vou falar para vocês agora. No mestrado não está contida essa ideia, que é como que eu posso olhar para essa fórmula e falar na acumulação de capital existe uma propensão à crise ambiental. Pô, aí pegou pesado. Acho que está relacionado à quantidade de produção. Quanto mais você produz alguma coisa, ele está usando a acumulação de capital, o dinheiro que ele está acumulando para investir em mais produção. E aí, com a quantidade de produção aumentando, os recursos para fazer essa coisa vão diminuindo. Eu acho. Perfeito. Muito bem explicado. Eu vou retomar esse argumento, só vou passar para o senhor aqui. A crise ambiental, por exemplo, da crise capitalista, tem um autor, Mesaros. ele reflete sobre isso. Né? Ele explica que o capitalista ele retira da natureza uma quantidade de matérias-primas, tá? Numa velocidade tal que não acompanha vamos dizer assim, a capacidade da natureza de se recuperar, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Então, ele inclusive usa um termo que há uma crise estrutural do capitalismo. Estrutural. Né? Então, nós estamos vivendo na atualidade. No sentido de que a crise estrutural é aquela em que o cara chegou no seu ponto e está destruindo o próprio sistema produtivo. Ele coloca assim, né? Exatamente. Não, muito bem colocadas as duas colocações. Quando você olha para a fórmula, está revelado esse processo, porque para acumular mais, você tem que cada vez mais expropriar o trabalho. Então, quanto mais for a acumulação, mais vai ser a precarização do trabalho. Quanto mais o trabalho for precarizado, com menos direitos, com menos salário, maior vai ser a extração de mais valor, o grau da exploração. Né? Isso é bastante visualizado, mas o Mesaros e outros autores ajudaram a ver também que as matérias-primas, como a colega falou, num processo de acumulação que é indefinido, né? Olha que interessante a irracionalidade. A acumulação é indefinida. Se eu acumular 1 bilhão, quero ter 1 trilhão. Se eu acumular 1 trilhão, quero ter 10. Então, esse processo é infinito. Mas a capacidade de exploração do trabalho e a capacidade de exploração da natureza são finitas. Né? Você não pode fazer uma pessoa trabalhar mais de 24 horas e você não pode usar toda
a matéria-prima do mundo em determinada coisa. Então, necessariamente, você vai ter um choque. E aqui, então, começa, que é o que eu vou jogar para o Ítalo agora, esse processo, né? A partir do processo de acumulação de capital, necessariamente a gente vai levar a crises sociais, como a gente viu, né? Desse fenômeno extremo de desigualdade, aos trabalhadores sendo expropriados, a fenômeno de precarização e etc., e a crise ambiental, né? Porque necessariamente você vai ter uma expropriação, um uso desenfreado. A menos que a nossa lógica, depois o Ítalo vai poder comentar isso, né? Pensando do ponto de vista socialista, se a nossa lógica não se baseasse na acumulação, se baseasse na relação harmônica entre a humanidade e a natureza para conseguir os seus valores de uso, né, suas necessidades, sem que você tivesse uma dinâmica de acumulação irrefreável. Aí você poderia planificar a economia e pensar um novo modelo de acumulação. Então, aqui é para a gente dar essa ideia da crise, da teoria das crises e a crise ambiental, e agora o Ítalo vai complementar justamente a partir dessa parte. Já passo para o Ítalo. Vou só dar um aviso. Você tinha uma dúvida? Pode falar. Depois que mais cedo, você tinha mencionado que a primeira crise que tem do capital é quando o trabalhador entra em greve. Só que, assim, a pessoa acaba entrando num tópico que não é o daqui. Mas, por exemplo, no caso das empresas privadas, o Exército Industrial de Reserva não seria um counter para isso? Seria. Não só nas empresas privadas, mas pensando mais em geral a lógica do sistema. Então, o colega está falando, né? Existe uma quantidade de trabalhadores, de força de trabalho, que é não incorporada imediatamente no mercado de trabalho, mas ela está sempre ali, né? Então, o trabalhador faz greve, o patrão tem sempre a faca no pescoço para falar, bom, se você continuar fazendo a greve, eu vou contratar uma outra pessoa no seu lugar. Então, esse processo pode acontecer. Agora, quanto maior for a organização dos trabalhadores, mais difícil para o capital, né? Se a gente pensa uma greve num determinado setor, é uma coisa. Se a gente pensa uma greve geral num determinado país, por exemplo, 2017 no Brasil, teve uma greve geral que afetou ao redor de 40 milhões de trabalhadores. Aí os capitalistas já não estavam falando assim, eu vou contratar uma outra pessoa no seu lugar. Porque, na verdade, o nível de ofensividade da classe unificada era muito grande, né? E é isso que, pensando numa perspectiva de uma revolução social, é para aí que se apontaria mesmo. Um colega professor, foi modelada alguma ideia para que a classe trabalhadora ela conseguisse acumular, usar a palavra, capital para dar as condições de produção, porque o capitalista chega com 1 bilhão e monta uma fábrica. Me contrata e eu vou lá só apertar um botão. Então, essa fábrica, esses equipamentos, existe algum modelo para que a classe trabalhadora consiga viabilizar esse 1 bilhão inicial, nesse exemplo aqui, para a fábrica? A classe trabalhadora, o que aconteceu muito... Diga lá. Fazer uma fábrica de camisa, né? Certo. Vamos reunir aqui e sair para construir. Aí você construiu R$1 milhão, uma facção de roupa. Existe algum modelo para a gente captar esse 1 milhão? É que essa produção de valor a gente está fazendo o tempo inteiro e ela tá em forma de valor público, né? Então, por exemplo, se a gente vai numa empresa estatal de produção de roupa, vão ser trabalhadores que vão estar trabalhando, vão estar produzindo, e nessa empresa você não vai ter lucratividade para alguém. Outro exemplo foi o que aconteceu em alguns países, né? Aqui no Brasil... eu te dou um exemplo para além da cooperativa. Aqui no Brasil, em algumas fábricas da Argentina, uma que ficou famosa, tem documentário, tudo, chama Zanon, uma fábrica de cerâmica. Os trabalhadores ocuparam a fábrica num processo de luta. E ocuparam e botaram a fábrica para produzir. Então, eles mudaram a forma de gestão da fábrica. A partir daquele momento, a fábrica era produzida, né? Expropriaram a fábrica do capitalista e começaram a produzir a partir da lógica dos trabalhadores. Então, o dinheiro era produzido para conseguir fazer os seus investimentos e pagar o salário dos trabalhadores a partir de uma gestão democrática deles. Ou seja, eles discutiam, eles produziam, tomavam as decisões democraticamente e geriam a fábrica. Então, isso seria uma possibilidade. Possibilidades de cooperativa também aconteceram.
nessas formas de luta. Aliás, tem bastante debate em torno. Mas a questão é que você vai competir numa cooperativa com uma força global, muitas vezes, né? Com uma transnacional que vai... Porque imagina que em Zanon tinha partidos, organizações que estavam preparadas para enfrentar. Porque todo tipo de ataque que você pode imaginar aqueles trabalhadores aconteciam. Então, se essa empresa está estatizada, você tem uma outra condição, né? Porque isso que deveria acontecer. Se você está pagando imposto, os trabalhadores estão produzindo, as empresas sendo estatais, você não teria esse problema da lucratividade, né? Como acontece, por exemplo, aqui na universidade. Imagina, se a universidade fosse privada, tudo que está... A gente provavelmente não estaria fazendo esse curso. Você está precisando ser um Estado, né? Uma cooperativa privada. Dos trabalhadores, né? Mas aí eu não consegui. Depois a gente pode voltar a isso no debate, mas você não quer vir para cá. Gente, rapidinho, só ia dar um aviso muito rápido, porque Eri, aquela pessoa que está ali, ela mesma, vai passar uma lista para vocês deixarem a sua forma de contato, especificamente o WhatsApp, porque a gente, inclusive, vai criar um grupo e também vai depois criar um Pix voluntário para justamente ajudar na atividade cultural que a gente está pensando em fazer na sexta-feira. Porque, inclusive, a gente se autofinancia, a gente é independente dos governos, não só politicamente, mas financeiramente também. E era só esse aviso rápido. Pode ir. Pois boa noite, gente. Como chegou um pessoal depois, vou apresentar de novo. Eu sou Ítalo, sou aluno aqui do doutorado em Ciências Sociais, aqui da UFRN mesmo, né? Faço parte da Esquerda Diário da UMRT aqui de Natal. Vou colocar aqui a tarefa para poder falar um pouco mais sobre a questão da crise ecológica e pegando bastante gancho, na verdade, com a discussão que o Yuri já iniciou, para poder pensar a questão do trabalho, pensei em debater a questão justamente mais do conceito de metabolismo no Marx, particularmente o que ele vai dizer aqui que é uma ruptura metabólica que o capitalismo produz. São esses 3 tópicos gerais, né, para poder abordar, tentar ser o mais breve possível. Até acabei pegando a mesma passagem que o Yuri, que nem vou reler aqui, mas basicamente a discussão que o Marx está colocando no capítulo 5 do livro 1 do Capital, sobre o que é trabalho, né, entendendo o trabalho como essa mediação entre o ser humano com a própria natureza, né? E que tem bastante a ver justamente com a discussão que o Marx vai fazer sobre sobre o papel do trabalho, tanto em diferenciar os seres humanos da natureza, como também unificar, né? Nessa mesma passagem, mais para frente, o Marx vai comparar, inclusive, digamos assim, a produção de uma colmeia por uma abelha com, digamos assim, um engenheiro, né? Que às vezes a construção de uma colmeia, inclusive, faria inveja ao melhor engenheiro, assim, né? Mas o que diferencia justamente os dois é que no trabalho humano existe algo que não tem justamente entre os outros animais, que é justamente essa capacidade de criação, né? De exteriorização de uma subjetividade. O Yuri até falou, né, que no trabalho, né, na produção das coisas concretas, assim, existe subjetividade humana, né? Porque justamente quando a gente produz alguma coisa, a gente tem uma intenção, né? A gente planeja, a nossa cabeça projeta, né, o que a gente quer fazer, sei lá, de exemplo de manhã pensando, sei lá, às vezes um desenho, né? Às vezes a gente quer desenhar ou escrever uma poesia ou qualquer coisa assim, a gente tem um pouco na cabeça uma ideia e na hora de a gente fazer, a gente bota para fora, mas às vezes gera até um certo estranhamento, que não é exatamente aquilo que a gente pensou, sabe? E aí, com o tempo, com a experiência, a gente vai desenvolvendo aquela técnica, vai aprimorando, né? Então, isso é uma coisa que é particular dos seres humanos, né? Essa capacidade criativa, né? De exteriorizar algo que está na nossa cabeça e tornar aquilo matéria, né? Em coisa concreta. Então, isso é o que nos diferencia, ao mesmo tempo, é o que unifica, justamente, o ser humano com a própria natureza, né? Porque, para poder fazer... produzir qualquer coisa, não adianta só o que está na nossa cabeça, a gente depende dessa natureza exterior, né, daquilo que está ao nosso ao redor, né, as condições os limites também, né, que a própria natureza, digamos, põe para a gente, né, a natureza que condiciona a nossa capacidade de trabalhar. E da mesma forma como e justamente o Yuri também já tinha pegado, né, esse conceito de metabolismo,
quer dizer literalmente intercâmbio, né? A própria expressão em alemão que o Marx usa lá, eu não vou nem falar aqui, não vou me arriscar não, mas quer dizer intercâmbio material diretamente. Então é uma relação de troca mesmo, porque quando, né, a gente trabalha, a gente está, né, quando a gente está pegando alguma coisa da natureza e produzindo, né, a partir dela, a gente está produzindo uma coisa que para a gente é útil, né? Seja útil, digamos assim, para saciar, tipo assim, nas nossas necessidades materiais, tipo, sei lá, matar fome, sede, etc., como também necessidades também que, enfim, do espírito, digamos assim, enfim, da imaginação, da vontade humana. E nisso a gente acaba transformando a própria natureza, né? Tipo, modificando o ambiente que está fora da gente, né? Nessa natureza inorgânica. Quando a gente faz isso, ao mesmo tempo a gente está transformando o mesmo meio que a gente tem para poder, né, trabalhar de novo, né? Então, na maneira que a gente transforma a natureza, a gente transforma a própria condição do trabalho. Então, é essa relação de troca simbiótica que existe entre essas duas dimensões. E tudo isso para dizer o quê? Assim, né, o Marx faz toda uma reflexão filosófica, depois, enfim, desenvolve isso de outras maneiras, a partir desse conceito de metabolismo, né, que ele vai realmente desenvolvendo esse conceito ao longo da sua obra, né? Mas ele está pegando esse conceito justamente para explicar uma coisa que aparentemente é óbvia, né? Que é que não existe uma separação estanque entre a sociedade humana com a natureza. São interligadas, né? Ainda que os trabalhos não nos diferenciem, como eu disse, a gente, né, vive da natureza, o ser humano é parte da natureza. E para o Marx o problema não é explicar essa unidade, na verdade, é justamente, e nem pensar tipo, qual que é a raiz histórica da unidade entre o ser humano e a natureza. Porque isso está dado, né? O problema para o Marx é justamente explicar como que existe uma separação, como se produz uma separação entre o ser humano e a natureza. E aí, parte dessa discussão tem a ver justamente com a teoria da alienação, que o Marx fala, e aparece de início nos manuscritos econômico-filosóficos, né, que são escritos de 1844, né, do período que se chama do jovem Marx, né, e tem uma dimensão bastante filosófica, né, e que eu vou tentar sintetizar um pouco aqui, realmente, né, porque daria para falar bastante sobre isso, mas ele coloca em 4 tipos de alienação, né, porque a gente estava falando, né, trabalho exterioriza algo que está na nossa cabeça e transforma em algo material, concreto, em um produto do nosso trabalho. A questão que, com a existência da propriedade privada, essa relação se torna alienada. Por quê? Como algo estranho, né, a gente, assim, ao próprio trabalhador. Em primeiro lugar, um estranhamento ou alienação do produto do trabalho, né? A gente produz alguma coisa que aí depois a gente não identifica como produto do nosso trabalho. Tipo assim, pensar um trabalhador que lá da fábrica Jeep aqui que tem em Pernambuco. O cara produz um carro que custa, sei lá, 100 mil, não sei o quê, um carro caríssimo. Nunca na vida o cara vai ter dinheiro para poder comprar aquele carro com o salário que ele recebe. Então, o produto daquele trabalho dele é algo estranho para ele, não tem nada a ver com ele, nem parece que é produto do próprio trabalho dele. Então, e disso deriva uma segunda alienação, um segundo estranhamento, que é um estranhamento da própria atividade do trabalho. Porque se o meu produto do trabalho não me pertence, pertence a uma outra pessoa, ao capitalista, ao dono da fábrica, então o meu trabalho também não me pertence. Ele pertence justamente ao dono da fábrica, que paga meu salário e me obriga a estar aqui todo dia cedo produzindo um monte de carro. Enfim, então a própria atividade de trabalhar não me pertence mais. Até de certa forma, o meu próprio corpo não me pertence. Eu não trabalho mais livremente para expressar minha subjetividade, minha criatividade, nada disso. E isso leva ao terceiro tipo de alienação, essa alienação do gênero humano. Então, porque justamente se o trabalho é aquilo que torna o humano humano, né, que é aquilo que deveria realizar, né, tipo o ser humano, né, a nossa capacidade criativa e tudo mais, quando justamente ele né, propriedade de outra pessoa, né, de um capitalista, etc., a própria identificação com, digamos assim, com o gênero humano, né, com aquilo que nos humaniza, aquilo que nos faz, né, ter prazer e tudo mais, não é mais o trabalho. É justamente o contrário. O trabalho, na verdade, a gente quer fugir do trabalho como se foge da cruz, né? Chega segunda-feira, não quer nem pensar em sair da cama, assim, né, para ir trabalhar tão enfadonho que é. O Marx fala, o trabalho mortifica o trabalhador. E disso deriva a última forma de alienação, que é justamente essa alienação da coletividade, né? Aquele trabalho que
que a gente vê, né, que é uma produção que é coletiva, né, sei lá, pensar o tanto de trabalho, tanto de trabalhador envolvido para fazer, sei lá, essa bandeira, que é uma cadeira, é um processo coletivo, cooperativo, que o trabalho, que pela via da propriedade privada se torna, parece algo que é tipo justamente na verdade um oposto, né, uma competição entre vários trabalhadores individuais que só estão ali para tentar conseguir alguma forma de sobreviver. Então, é um pouco dizendo bem sinteticamente a discussão sobre alienação, que depois, no Capital, ali, no livro 1, vai, inclusive, ser base para poder pensar o que é o fetichismo da mercadoria, né? Com o produto do o mundo, né? Ele passa a espelhar esse mundo das mercadorias, que é o que o Marx vai falar, que é um mundo invertido, né? Porque o mundo as coisas que existem no mundo, né, essa coleção de mercadorias, são um produto do trabalho. Mas, justamente, pela lógica da mercadoria, isso coloca invertido. Parece que, na verdade, o mundo é uma grande relação de mercadorias e não de trabalho humano, de trabalhos humanos, né? E aí, nesse sentido, o próprio trabalho, inclusive, se torna uma mercadoria. E não só o próprio trabalho, que aí entra também, né, o próprio meio com que o trabalho, né, realiza. A natureza, né, o meio ambiente, etc., também passa a ser uma mercadoria, né, a terra, etc. Né? Bom, aí dito... sim, seguindo um pouquinho antes, na verdade. Onde mais o Marx entra nessa discussão sobre o metabolismo está também nas discussões sobre do próprio capital. Primeiro, na discussão sobre a acumulação primitiva de capital, talvez um capítulo conhecido do livro 1 do Capital, capítulo 24, que ele, digamos, historiciza mais o que é essa separação entre o ser humano e a natureza, porque é justamente nesse capítulo que o Marx vai tratar do processo de expropriação dos trabalhadores dos meios de produção, que se dá justamente, ele vai descrever bastante o exemplo da Inglaterra, que é quando acontece o processo de expulsão dos camponeses das suas terras e a acumulação de terra justamente na mão de uma minoria da população, né? Esse processo justamente que forma tanto o capitalista, enfim, capitalista agrário, etc., industrial, mas também é onde forma a força de trabalho, porque aquele camponês que antes tinha a terra para produzir, agora não tem nem isso, ele só tem agora o próprio corpo, a própria força de trabalho para poder vender, inclusive nas cidades, né? Onde tem todo o êxito do rural para cidades, etc. Enfim. E, por último, na discussão do livro 3, o Capital, na discussão sobre a renda da terra, o Marx vai pegar muito a influência que ele tem das ciências naturais, né, particularmente de um cara que chama Justus Liebig. O Marx, sim, ele estudou bastante ciências naturais, né, esse cara é um químico, que por Marx, às vezes, ele falou até que cumpre um papel mais importante na teoria econômica dele do que o Adam Smith. E, para o Marx, ele vai falar como esse cara foi o primeiro pesquisador das ciências naturais a mostrar os impactos negativos que a agricultura capitalista estava acometendo, né, na natureza, né, no próprio solo, né, com as monoculturas, as produções em larga escala, etc., do uso de fertilizantes. Era uma época que estava começando a ter fertilizantes industriais, né, artificiais, e esse químico mostrava como esse modelo de produção no campo estava esgotando o solo, estava acabando com os nutrientes, o ambiente químico ali do solo, entendeu? E imagina pensar, né? Nessa época não tinha nem... a agricultura era movida, sei lá, a boi, né? Animais puxando, sei lá, semeadeiras, coisas do tipo. Não tinha nenhuma máquina. Imagina hoje na era do agrotóxico, tipo, do agronegócio e tudo, quanto isso não se aprofundou. Isso, tipo assim, mostra no concreto o que o Marx estava falando, que existe uma ruptura metabólica, né? Se dá nesse processo de alienação do trabalho, desse estranhamento, né, em relação ao ser humano com a sua própria atividade, com isso, do próprio meio com o qual ele realiza a sua atividade, algo totalmente estranho para ele, mas justamente nessa separação dos meios de produção também, da terra, e do próprio fato da produção acabar levando ao que até o companheiro falou, citando o Mesaros, né, a esgotar as próprias matérias-primas, digamos, né, os recursos da natureza, assim. Então, o capitalismo, para o Marx, produziu essa ruptura metabólica, né? Não foi, digamos, o primeiro sistema a ter um problema com a questão ambiental, né? Tipo assim, problemas ambientais de todo tipo, mas produziu algo único que foi essa ruptura, né? Um desequilíbrio mesmo.
entre o modo de produção com os nossos recursos, né? Dizendo isso, e até a partir da exposição do Yuri, assim, queria colocar uma primeira questão, né? Tipo, vocês acham que o próprio capitalismo tem condições de resolver essa crise ecológica que a gente vive hoje, a recompor esse metabolismo com a natureza? O que vocês me dizem? Pode dizer. Eu acho que não, porque justamente a gente estava vendo essa forma de produção que é sempre um ciclo e assim, as coisas naturais elas são finitas. Esse ciclo ele é infinito, porque você tem justamente o trabalho e tudo, sendo que as pessoas também são finitas. Então, uma hora vai acabar essa matéria orgânica e vai acabar essa questão. Então, é impossível. Alguém mais quer comentar? Bom, eu acho que essa resposta é isso, né? Então, traçando bastante elementos para poder pensar o caráter, né, estrutural do capitalismo, como ele é incapaz de dar uma resposta, né, para essa questão. E aí, até queria fazer um diálogo sobre o que é essa imagem o que é essa ideologia do capitalismo verde que ronda bastante hoje em dia. É importante discutir sobre isso, né? Enfim, a ONU, né? Enfim, os governos, inclusive, sei lá, da Europa e vários países, enfim, imperialistas, inclusive, falam muito dessa questão das transições energéticas, de tentar reduzir os gases de efeito estufa e tudo mais. Vai lá, faz COP não sei quanto, né? Agora tem a COP 30 em Belém aqui. Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto, vários acordos para tentar supostamente resolver essa crise ecológica, né? Que tem a crise climática como sua principal expressão, digamos, global, né? Pela via do próprio capitalismo, né? E tipo assim, só que justamente com todos esses acordos, o que a gente tem de dado o último relatório da mudança climática, né? O IPCC, mostrou que 2023 foi o ano mais quente desde a Revolução Industrial, que é, digamos assim, né? Data, digamos, 1750, tipo um marco, digamos, do início do capitalismo, né? Por esses relatórios, né? Mas justamente desde a Revolução Industrial teve esse aumento de 1,45 graus da temperatura global. Se chegar a 2,5, já tem problema de, tipo assim, a seca na Amazônia ser algo permanente e irreversível. Essa é a gravidade da situação. Se for mais, já tem partes da Terra que vão ficar efetivamente inabitadas. Tanto que se fala bastante da questão dos refugiados do clima, né? A gente vê, né, o que está sendo os efeitos das chuvas que falou na Espanha, no Rio Grande do Sul. Enfim, tantas catástrofes estão acontecendo que estão colocando essa realidade, né? De a gente ter zonas do planeta que já estão começando a ficar difíceis de ser habitadas. A gente sabe que não à toa, até o Rodrigo falou, né? Tipo assim, da dimensão racista disso, né? São inclusive as periferias, né? As regiões onde, inclusive, enfim, sei lá, vai pensar as regiões mais precárias onde mora a população negra são os mais afetados, né? Bom, e aí também falei desse dado, né? Pegar também, né, que aumentou a emissão dos gases, da emissão de gases de efeito estufa depois do Acordo de Paris e do Protocolo de Kyoto. 50% das emissões globais desde a Revolução Industrial foram nos últimos 30 anos. Isso é bastante chocante, né? Mais ou menos a época que começaram a se tratar esses acordos, e foi a época que mais teve poluição, entendeu? E, enfim, o dado de que, justamente, de todo esse período, né, 1854 a 2022, somente 57 empresas capitalistas são responsáveis por 80% da emissão de CO2. Né? Aí peguei o da Petrobras, que são uma das que está entre as 57. Se o agronegócio brasileiro fosse uma empresa só, seria o principal responsável pela emissão de CO2 aqui no Brasil também. Bom, aí, enfim, se não é pelo capitalismo verde, tipo, qual que é a saída, né? E para o Marx, justamente, era poder pensar, né? Tipo, qual que não vai ser pelo capitalismo que a gente vai conseguir restabelecer esse equilíbrio, né? Uma relação harmônica entre o ser humano e a natureza, restabelecer esse metabolismo que o capitalismo rompeu. Para o Marx, justamente estava relacionado à própria necessidade do socialismo, né? De uma sociedade de produtores livremente associados, que ele vai chamar, que poderia justamente recuperar esse metabolismo, né? Porque justamente uma sociedade, né, onde não existem mais classes, né, onde são de produtores livres, se poderia fazer uma planificação racional da economia
capaz de, né, de colocar no centro esse restabelecimento do metabolismo, né? Assim como a própria, né, o enfrentamento da própria, né, ao tempo de vida que a gente despende no trabalho, né? Porque justamente a gente vai poder falar um pouco mais, né, de como a tecnologia no capitalismo, né, ao invés de ser usada para diminuir o nosso tempo de trabalho, né, para satisfazer as necessidades que a gente tem, serve só para aumentar a exploração, né? Foi um pouco o debate também no outro ponto. Mas também essa tecnologia não é voltada também a poder garantir uma relação, né, de sustentável com a natureza, muito pelo contrário, de extrair cada vez mais recursos dela. E aí, para poder pensar então essa perspectiva socialista, qual que é o caminho, né, poder pensar? E aí, um marxista também, desses ecologistas marxistas, chamado Andreas Malm, num dos seus livros, que é O Capitalismo Fóssil, ele se coloca uma questão, assim, se a crise ecológica poderia produzir uma revolução. Queria colocar essa questão dele para vocês, assim, tipo, a crise ecológica pode produzir uma revolução? Diga. Acho que sim, pela quantidade de ativistas e de pessoas que a gente vê lutando contra esse, além do sistema e todas essas questões, vê também essas questões socioambientais, que você precisa combater do capitalismo. Muito legal. Alguém mais quer falar também? Eu vou colocar um ponto da engenharia, né? Eu acabei de vir de uma palestra e a gente estava falando sobre os materiais utilizados para celulares e computadores e tudo mais, e a crise baseada no esgotamento deles. E porque a gente não pode ficar produzindo vários celulares que só vão durar 1 ano, se a gente usa materiais neles que eles, na verdade, são raros, difíceis de se obter, e que a gente não pode fazer a reciclagem deles depois. Porque como eles estão colocados e fundidos muito pequenininhos, é difícil fazer uma separação do que é o que para depois a gente reutilizar. E o ponto levantado lá era exatamente esse. Como é que a gente vai fazer para continuar produzindo, para eles serem gastados o tempo todo, se os nossos materiais estão acabando? Tá? E essa é uma discussão que a gente estava tendo lá em engenharia. Porque a gente quer que produza mais, porque isso vai dar emprego para a gente, entendeu? Mas a gente tem que pensar nisso porque senão não tem solução. E o outro ponto que ele levantou foi a energia. A gente não está em transição energética. A gente está acumulando modos de energia. Porque a gente ainda usa o carvão, a gente ainda usa o petróleo, e agora a gente usa, além de tudo isso, as energias renováveis. Não é uma transição. Nunca foi uma transição. A gente está acumulando meios de produzir energia para continuar produzindo cada vez mais e mais e mais. Não está substituindo nada. Então, eu acho que o fato de a gente estar discutindo isso na engenharia também mostra que o impacto é geral. Não é só os ativistas, não é pessoas que já estão estudando sobre isso e pensando nisso o tempo todo. Porque a gente está esgotando os recursos, né? Outra coisa é que, só completar o programa, a mercadoria hoje, diferentemente de algumas décadas atrás, elas são produzidas com o tempo do seu fim. Então, por exemplo, quando eu era criança, a geladeira de casa durou 30 anos e ninguém questionava o que ela estava fazendo. Aí hoje a indústria automobilística lança um carro e diz, daqui a 5 anos vai sair de linha. Já disse que aquele ali vai durar 5 anos. Poxa, um carro. Um celular desse é produzido, daqui a 6 meses ele vai se atualizar e o bicho começa a travar, que é para comprar o outro mais evoluído, mais propriedades, sei lá, mais funcionalidade. Isso é o ventilador, tem a quantidade de giro que ele vai dar, quando você compra já sabe, tal giro vai quebrar. E é para você comprar de novo. E haja natureza, né? E haja natureza para produzir aquela mercadoria, para fabricar o celular, o carro, ou outra qualquer mercadoria. Então isso é um ciclo vicioso, né? E vai chegar um momento que não tem ponto de retorno. Né? Não tem ponto de retorno. Então é a destruição, né? Destruição total do
desse sistema metabólico da natureza e o homem, e aí é o colapso. Né? Ele levantou a mão. Fora também, além dessa produção excessiva, desse consumo excessivo, de onde esse material produzido e que é dito que já está ultrapassado, aonde ele está sendo jogado, depositado, né? Aí vem mais uma questão de poluição, além de sugar todos os nossos recursos naturais, ainda polui o que sobra. Exatamente. Eu ia falar que no sistema capitalista também, justamente esse esgotamento do tempo de trabalho, para a gente conseguir ter que produzir mais lucro para quem é o detentor do capital, faz normalmente a gente não conseguir enxergar esses problemas ecológicos que não são problemas que nos afetam diariamente no nosso dia, no nosso individual. O sistema capitalista nos individualiza muito, a gente não consegue pensar nos problemas como um todo. Então, como o sistema capitalista ele esgota o planeta e gera, como foi a tragédia da enchente no Rio Grande do Sul, esses desastres naturais que acontecem, normalmente, eles afetam o privado, a gente do trabalhador que não pensa que realmente o planeta está se desgastando. E quando isso atinge o individual dele, ele pode justamente dar esse estopim de ele pensar diferente e realmente se querer se organizar e pensar, pô, isso está acontecendo porque a gente está esgotando o planeta. Isso realmente acontece. Se a gente não mudar, vai ser disso aqui para pior. Então, sim, a crise ecológica pode gerar uma grande revolução. Eu acho que a questão da obsolescência programada, que a gente tem identificado falando dessa questão de engenharia e tudo, afeta justamente isso que a gente está falando, toda essa parte. Porque, justamente, você fica pensando, quando eu tenho uma produção, eu tenho que ter uma produção justamente que compactue com o meio ambiente, que compactue com essa estabilidade, mas eu não tenho como não parar de produzir. Porque os trabalhadores, eles também precisam disso. Eles também precisam estar produzindo para manter-se em si. Então, eu não sei se levantar esse ponto, porque eu acho que a crise ecológica afeta justamente o meio capitalista. E que vai... Porque a gente trabalhadores, a gente que é pobre e não tem esse meio de poder de gerar uma revolução assim grandiosa, porque o meio de poder está na crise capitalista. Como ele disse, tem várias pessoas que têm trilhões de dinheiro e a gente meio que pensar sozinho não vai gerar uma revolução. Eles também, isso da crise ecológica vai afetar eles também no meio de produção que eles têm. Porque quanto mais meio de produção eles tiverem, mais vai afetar o que eles têm no final. Então eles vão ter que, no fim, pensar em meios de remedir isso e obter mais lucro, porque na mente do capitalista ela gera do lucro que, né? Então, não sei se alguém falou sobre isso, mas afeta justamente o capitalismo também. Quem era primeiro? Eu tenho, assim, uma pontuação sobre a pergunta, que é, eu acredito sim que possa gerar uma revolução, mas como o companheiro ali disse, a gente está muito preso na nossa realidade, no nosso cotidiano individual. Então eu acho que a única maneira de realmente conseguir gerar uma revolução diante da crise ecológica é chegando no trabalhador. E como a gente vai fazer isso é a grande questão, porque enquanto a gente está preso, eu não trabalho, mas enquanto meus pais estão no interior trabalhando, se matando enquanto eu estou aqui na faculdade discutindo sobre isso, mas eles não têm acesso a essa discussão, eu não enxergo uma possibilidade dessa revolução acontecer. Enquanto um trabalhador está numa escala 6x1 e ele não tem tempo nem para organizar as coisas da própria vida dele, ele não tem espaço para discutir como essa revolução vai se dar, como a crise ecológica está impactando a vida dele. É uma coisa que ele vê no jornal e chega no dia a dia dele e ele não vê esse impacto. Eu acho que é isso. A questão da alienação que é feita no capitalismo para fechar os olhos das pessoas. A merda que ele sente. Ninguém está falando no microfone?
Não, só um comentário disso, porque o que a colega falou realmente é muito importante, né? Porque vai para a questão da organização, né? Não tem crise, é uma reflexão sobre a crise capitalista. Não existe crise terminal do capital, né? Ele vai sempre reformular suas maneiras de acumular e continuar acumulando, a não ser que tenha algum processo de organização dos trabalhadores, né? Porque se não chegar essas ideias que estão circulando, vão chegar outras ideias lá no interior e em outros lugares, né? Então, às vezes pode ser ideias da extrema-direita, por exemplo, pode ser ideias de mais devastação ambiental, enfim. Então, isso já leva a uma questão de estratégia, né? Como que a gente pode pensar em recolocar a discussão sobre o debate do anticapitalismo e mesmo do socialismo. Se a gente não colocar esse debate de questionar essa lógica do sistema pela raiz, nós vamos continuar tendo esse problema. Agora, o que eu acho que é interessante é só a gente ver esses sinais, porque eu achei muito interessante a colega da engenharia colocar o debate que estão fazendo. Baixei o banco ali. Colocar o debate que estão fazendo, porque eu dou aula nas engenharias também, várias engenharias. E, para mim, chamar a atenção, a primeira vez que eu fui lá, vou lá, falei, o curso de Sociologia para Engenharia, vai ser... nada, está sendo uma experiência muito legal nos cursos, porque o pessoal da engenharia está super politizado. Eu dei um em particular, que era engenharia de energia. Nossa, era uma discussão de altíssimo nível sociológico, com perspectiva crítica e tal. E o que eu acho que chama a atenção da pergunta que o Ítalo colocou é que esse autor, ele dá uma resposta falando uma coisa empírica, inclusive, né, nos debates que estão acontecendo na Europa, em particular. Que os ambientalistas estão colocando o debate de anticapitalismo mais do que, inclusive, os setores das humanas. Porque está ficando uma coisa, para quem estuda a questão ambiental, é uma coisa, não é assim, mas... podemos fazer o capitalismo verde lá, não sei o que, eco, e aí vai... Não, o pessoal está falando, gente, vocês não estão entendendo. 20 anos a gente reduz as emissões de CO2 e a gente está ferrado. Ou vai para o ponto de não retorno. Então, não é mais um debate assim, lá na geração dos meus netos, vou tentar fazer alguma coisa pelo mundo, senão... chover o equivalente a 1 ano e um dia na Espanha, inclusive, né? Nós não estamos falando da América Latina, do continente africano, do Sudeste Asiático, que tem catástrofes, tem problemas sociais, e não necessariamente tem esse peso. É nos principais polos do capitalismo, inclusive, que a gente está vendo esse nível de contradição. Não, a pergunta que o Ítalo colocou é interessante mesmo, porque o que acho que a gente tem que estar atento eu acho que se fosse há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nem falar, com certeza esse tema não geraria essa sala cheia, como gerou de manhã e gerou à noite. E nem necessariamente a gente estaria nesse espaço de intercâmbio com uma colega da engenharia. Então, perceber essa mudança é crucial para a gente ir mais para isso que você falou, né? Não é pensar assim, a gente não conseguiu chegar, é a gente pensar mesmo como universidade, a gente tem que chegar, disputar, construir um movimento estudantil que saia das universidades. Aqui o pessoal da Faísca, eu já vi muitas vezes ir nos canteiros de obra dos terceirizados, conhecer os trabalhadores, tem muitos trabalhadores aqui na universidade, as trabalhadoras terceirizadas, os funcionários que fizeram a greve. Então, construir um movimento estudantil que esteja engajado e que depois vá para fora da universidade, traçar as batalhas. Inclusive, uma das mesas vai ser pelo assassinato de um professor LGBT, né? Então, ou seja, é uma mesa que vai ter aqui no evento que já é dialogando com uma questão social colocada na cidade. Eu acho que essa questão também leva o debate ecológico a gente superar os muros da universidade e construir um movimento estudantil que esteja cada vez mais engajado, né? Que o limite que queira chegar no interior, queira disputar os trabalhadores, as operárias têxteis, enfim. Eu acho que esse é parte dos desafios que estão colocados aí. Não, eu acho que assim, o Yuri pegou bastante do que eu estava pensando também em dialogar, só eu queria falar uma coisa, porque partindo desse ponto da necessidade de a gente, né, poder se organizar, né, que eu acho que isso é bem chave, assim, porque, sei lá, você mesmo falou assim, não, o trabalhador vê na mídia, né, que está acontecendo tal coisa, etc., e a gente precisa chegar nesse trabalhador, né, e porque justamente, sei lá, né, a burguesia, a classe dominante, ela é muito bem organizada para conseguir colocar suas ideias para os trabalhadores, né? Porque é parte de garantir sua própria dominação. Então, tipo assim, vai colocar que essa crise ecológica é um problema da humanidade, assim, que é uma coisa que que a natureza está se vingando da humanidade, de uma coisa assim, como se não existisse uma classe responsável por isso, entendeu? Como se tivesse um sistema de produção responsável por isso. É justamente para poder isso, assim, fazer para o trabalhador também não se ver como sujeito de nada, assim, sabe, de como responder, não identificar seu inimigo antes de tudo, né?
Então, se a burguesia está bem organizada, né, tem a mídia, tem, enfim, o Estado, né, as grandes igrejas e tudo assim para poder transmitir sua ideologia, a gente também precisa se organizar também para poder batalhar justamente né, por essas ideias, né, com os trabalhadores, né? O Yuri também pegou um pouco isso, né? Como a gente também o pessoal da Faísca, né, do Esquerda Diária, a gente vem colocando nesse sentido. E porque justamente, tipo, e aí para entrar justamente no debate de estratégia, né, de como, né, se organizar hoje para poder efetivamente batalhar pelo socialismo, né, para poder dedicar, né, nossas energias, as nossas reflexões, né, dentro e fora da universidade para se conectar com esse objetivo, para tentar dar uma resposta mesmo para essa crise que está colocada. E uma primeira questão é justamente ver quem que é o sujeito capaz de dar uma resposta, né, para essa crise climática. Se não é a burguesia, se não é o capitalismo, tem que ser justamente a classe que está conectada com... que está trabalhando nos meios de produção, né, de quem gera riqueza, quem faz com que, né, em última instância, gere mais-valia, né, gere lucro, que faz o capitalismo funcionar. É a classe trabalhadora. Não é por outro motivo, é por essa localização estratégica que a gente tem que olhar para a classe trabalhadora como sujeito, né, capaz de derrubar o capitalismo e abrir caminho para uma nova sociedade, sobre outras bases e tudo mais. Agora, justamente, como... né, como, né, ganhar a classe trabalhadora para esse objetivo, né, para as ideias do socialismo, né, do comunismo. Uma questão fundamental é tipo, conseguir pensar como a classe trabalhadora vai conseguir se enxergar como sujeito da transformação, né, como sujeito da política, porque, como está dizendo, tudo que a burguesia faz dia e noite é batalhar na subsidiariedade do trabalhador para ele não se ver como sujeito, para ele se ver como que o máximo que ele pode fazer na política é, de cada 2 em 2 anos, 4 anos, vai lá e votar no mal menor de uma outra variante da burguesia que vai seguir garantindo sua exploração e seguir, enfim, garantindo, né, tipo, a sua própria dominação. Então, como que a gente batalha para que a classe trabalhadora emerja como sujeito político, né, hegemônico, que a gente diz, né, ou seja, capaz de ganhar o apoio e a unidade do conjunto dos setores oprimidos e explorados da sociedade. Porque a gente sabe, né, que na crise climática, por exemplo, não é a classe trabalhadora das cidades, mas são os povos indígenas, né, com as queimadas, enfim, a população negra nas periferias, com as enchentes e tudo. Enfim, é uma questão que envolve o conjunto da sociedade e a classe trabalhadora a gente tem que conseguir batalhar para que a classe trabalhadora emerja como o sujeito capaz de responder a demanda do conjunto desses setores. Se conectar com as suas demandas, né, se conectar com a demanda dos povos indígenas, inclusive, né, da população negra, das mulheres, etc., que, ainda mais no Brasil, é a maior parte da classe trabalhadora, na verdade. Né? Mas se conectar com essas demandas, né, para poder, né, se organizar para tomar aquilo que é seu por direito, né, são os meios de produção, né, aquilo que foi expropriado pela burguesia, e batalhar por um governo de trabalhadores que rompa com o próprio capitalismo, para poder, inclusive, responder a todo o legado reacionário que o próprio capitalismo deixa para a gente, né, de opressão, desse ecocídio que a gente está vivendo, e, através da sociedade de produtores livemente associados, poder planificar a economia, organizar esses meios de produção para dar uma resposta à miséria do conjunto da população pobre e essa questão do próprio ecocídio, né? E aí, porque também tem um debate, né, dentro do ecossocialismo do que fazer, digamos, né, com os meios de produção, porque tem alguns setores que vêm, né, que tipo os que chamam de os ecomodernistas, né, vê que a própria desenvolvimento da própria técnica no socialismo já resolveria em si a questão ecológica, mas ele tem justamente setores que inclusive o Bellamy Fox, o Reisside, depois vão entrar mais nessa discussão, nessa tese deles, que são os decrecionistas, que, na verdade, a gente precisa andar para trás, num certo sentido, né? Retroceder na produção social para poder desafogar a própria natureza. Sendo que, justamente, perde, do nosso ponto de vista, perde a dimensão do potencial que tem, subestima, na verdade, o potencial que tem se esses meios de produção estão colocados sobre
à mão dos próprios trabalhadores, né? Porque imagina, assim, se a gente consegue, né, no processo de luta, numa revolução, por exemplo, impor, né, uma reforma agrária radical, né, que enfim, expropria essas grandes empresas do agronegócio, os grandes latifundiários, distribua a terra, né, em minifúndios, né, coloque essas terras justamente sob gestão dos trabalhadores rurais, junto aos povos indígenas, quilombolas, etc., e que esses setores, justamente, né, junto com os trabalhadores da cidade, se organizem, por exemplo, em um conselho da sua região para poder decidir o que vão produzir, o que vão plantar, como vão produzir, como é que vão pegar aquele trator, aquela máquina, digamos assim, que o agronegócio utilizava para compactar o solo, para empobrecer o solo, para justamente reverter esse cenário, né, para tentar recuperar aquela região e, enfim, garantir que tenha a produção de alimento suficiente, necessário e diversificado, inclusive, para atender às demandas da população. Então, isso, tipo assim, está colocado o potencial de como que essa tecnologia, né, que inclusive todo o conhecimento que a gente produz aqui na universidade, se tiver serviço da classe trabalhadora, pode produzir justamente uma outra forma de relação com isso, né, com a natureza mais de conjunto. Ou, por exemplo, sobre a questão da Petrobras. Aqui não tem como a gente pensar a questão do enfrentamento, né, à crise climática sem pensar a própria Petrobras aqui no Brasil, né, que está hoje na mão de grandes acionistas privados, etc., que querem aumentar a produtividade da empresa, a extração de petróleo, etc., com menos trabalho possível, então demitindo trabalhadores, enfim, e destruindo o meio ambiente de qualquer maneira, né? A própria nova presidente da Petrobras que o Lula indicou, né, é diretamente uma negacionista nesse sentido. Quer explorar a foz da Amazônia, tudo isso. Então, imagina se tipo, uma Petrobras justamente fosse 100% estatal, sob controle dos próprios trabalhadores, das petroleiras, etc., se eles tivessem controle dessa empresa, não seria muito mais eficaz para poder pensar uma transição ecológica que não significasse demissão desses trabalhadores e pudesse efetivamente, né, mudar a matriz energética, não ficar essa acumulação de matriz energética como está acontecendo hoje? Ou a própria questão das eólicas, né, que não tem como a gente falar de transição energética sem olhar aqui para o nosso próprio estado, que é, digamos, dito modelo do Brasil de energia renovável. E justamente o que a gente está vivendo, né, inclusive sou patrocínio do próprio governo estadual da Fátima, etc., que, na verdade, essas eólicas estão servindo para fazer quase que basicamente uma contra-reforma agrária, assim, expropriando várias famílias de assentados, enfim, gerando diversos impactos na região, inclusive ecológicos, etc., que não faz sentido, que não precisava. A gente está pensando em uma energia limpa, né, que a gente, né, deveria servir para substituir outras fontes de energia, mas sendo aplicada pela mão dos capitalistas, essas empresas privadas da França, da China, de vários lugares, está causando problemas ecológicos e sociais também significativos. Se colocado sob a gestão dos trabalhadores, certamente seria muito distinto. E tudo isso passa justamente a poder pensar, isso está ligado a poder pensar, né, o que é o socialismo, né, desse sistema, essa planificação racional, e que também não pode estar separado, inclusive, do ponto de vista dessa gestão dos trabalhadores, sendo uma gestão democrática, né, que todas essas decisões, o planejamento, seria feito desde baixo, né, desde organizações, né, como eram o que se inspira bastante, que eram os soviets, né, os conselhos da própria Revolução Russa, que organiza, né, trabalhadores, camponeses, indígenas, por exemplo, se utilizando, inclusive, do mais avançado das tecnologias de comunicação, das redes sociais, etc., não para ficar transmitindo justamente a opinião pública, a ideologia burguesa, mas servir para facilitar, inclusive, essa gestão da produção e da tomada de decisões, para que se pense coletivamente as diferentes alternativas que se tem para poder fazer essa transição ecológica e tudo mais, enfim, para poder pensar a produção como um todo. Então, né, a gente tomar o que está colocado de tecnologia hoje para responder às necessidades concretas dos trabalhadores. Então, e isso, né, porque falei da questão da gestão democrática, porque a gente, né, não tem nada a ver justamente com o que foi a tradição do próprio stalinismo, que defendeu sempre um Estado forte, centralizado, que
significava manter, inclusive, as desigualdades sociais, né, alimentar uma casta burocrática, né, na Rússia, justamente que acabou abrindo espaço à própria restauração capitalista e fez uma política ambiental desastrosa, né, revertendo, inclusive, todos os avanços da política ambiental que o Lenin e o Trotsky pensaram junto com outros bolcheviques na própria Revolução Russa, né. Então, para a gente passa justamente poder pensar como fortalecer desde hoje uma estratégia que fortaleça a nossa auto-organização desde as bases, né, para poder pensar o papel das assembleias, nos locais de trabalho, de estudo, para colocar nas mãos dos trabalhadores as decisões sobre a nossa própria luta, em primeiro lugar, em perspectiva justamente de pensar a construção desses embriões justamente de um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, né? Hoje, justamente, a gente tem uma questão, né, vital, e eu queria terminar com essa parte, que acho que já está bastante avançado aqui, mas que é para poder pensar hoje também, né, para que a gente tem que se organizar também, né, para poder criar, né, fortalecer essas bases, né, da discussão sobre o socialismo e tudo mais, tem a ver com responder a uma questão, particularmente, que está acontecendo no Brasil e na América Latina como um todo, que é a existência do que a gente vem definindo como um consenso extrativista, né, que basicamente diversos regimes políticos na América Latina vêm subordinando cada vez mais esses países à exploração dos bens naturais pelos governos imperialistas na Europa, nos Estados Unidos e pela própria burguesia reacionária da China. E aqui no Brasil se expressa bastante pelo próprio agronegócio, né, pelos extrativismos que a gente está vendo, que leva às queimadas e tudo mais, mas também as mega mineradoras, não só no Brasil, que levou à tragédia de Brumadinho, mas no Chile e em outros países, né, são parte dessa política, né, extrativista que está sendo colocada desde aqui, que é a extrema-direita, né, do Milei, mas também o Bolsonaro, que são os maiores defensores, né, querem que o país seja o mais capacho dessa política, né, e passe a boiada mesmo, que se extraia o máximo e que subordine o país, de fato, à produção essa extração, né, de recursos naturais, de commodities para o imperialismo, mas também, justamente, o que a gente tem que ver o papel que a Frente Ampla hoje, aqui no Brasil, por exemplo, cumpre também em manter esse consenso extrativista, né, sobre justamente essa, né, como digamos, esse greenwashing, né, essa imagem do capitalismo verde, que a Marina Silva, inclusive, apoiada pelo Banco Itaú, transmite, né, sei lá, no governo Alckmin, que a gente tem o maior plano safra da história, tipo, 400 bilhões para o negócio em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, que não chegaram nem perto disso de verbas para poder garantir, né, um combate, né, essa catástrofe. Corte de verba no combate a incêndio, a construção da BR-319 na Amazônia, aqui falando das eólicas, né, tipo, que, enfim, basicamente está criando latifúndios de vento aqui no estado. O próprio marco temporal, que, na verdade, é uma das políticas hoje mais radicais, digamos assim, que o agronegócio está colocando para, né, expandir essa fronteira agrícola, que é diretamente, tipo, acabar com as terras indígenas, que, tipo, uma questão estrutural fundamental, assim, na verdade, dessa política que está colocada, e está passando sobre o governo Lula Alckmin, que está fazendo acordo com o Centrão, que está ali permeado pelo agronegócio. E um outro mecanismo desse consenso extrativista é a própria dívida pública, né? Porque a produção de commodities, de soja, de ferro, etc., para vender para fora, serve para poder gerar dólar aqui dentro e, enfim, poder fazer o pagamento dessa dívida, em última instância. Que é uma dívida que só aumenta, é ilegítima, etc. E que, inclusive, o próprio governo agora está querendo aprofundar justamente o pagamento dessa dívida através do que é o arcabouço fiscal, que está cortando das universidades, por exemplo, né, da saúde e educação, para poder seguir pagando essa dívida. Enfim, faz parte da produção desse ecocídio que a gente está vivendo e fortalece as próprias bases sociais e materiais da própria extrema-direita, né? E nisso, tipo assim, faz a gente questionar o papel que as próprias burocracias sindicais que o PT controla, né, nos sindicatos da CUT, da CTB, etc., assim como as entidades estudantis dirigidas pela UNE, não se movem para enfrentar nem esse arcabouço fiscal que está atingindo a gente aqui na Universidade desde já, e nem mesmo, por exemplo, o enfrentamento ao que foi o próprio marco temporal, assim, porque teria sido, assim, um golpe para o agronegócio se, tipo, imaginem, né, se os sindicatos da CUT chamassem os trabalhadores a paralisar, a fazer greve para ir até Brasília junto com a marcha dos povos indígenas contra o marco temporal.
uma multidão assim, de trabalhadores junto com os indígenas para golpear esse ataque. Teria sido um abalo, justamente, para a burguesia do agronegócio aqui no Brasil. Só que, justamente, esses sindicatos, essa burocracia sindical, acaba sendo uma correia de transmissão dessa política da burguesia no interior das organizações dos trabalhadores, e que é fundamental para a gente conseguir dar uma resposta, né, para os trabalhadores emergerem como sujeito político, se auto-organizarem, né, nos locais de trabalho, com a Assembleia de Base, etc., para superar também o papel que essas burocracias impõem, né, de dividir as lutas, dividir os trabalhadores do conjunto dos povos indígenas, as mulheres e tudo mais, porque justamente, né, são funcionais da política do PT de conciliar com os capitalistas e não quer que a classe trabalhadora emerja como sujeito. Então, para finalizar mesmo, assim, né, para a gente também está colocado justamente tanto a necessidade de batalhar pela auto-organização dos trabalhadores, da juventude, né, a importância de construir justamente de uma alternativa revolucionária, de um partido mesmo, que esteja enraizado em cada local de trabalho e estudo para defender um programa justamente de enfrentamento ao capitalismo, né, que intervém em cada processo de luta real que a gente está vendo pelo mundo, né? A gente estava falando que a gente é parte da geração, alguém falou, né, do Fridays for Future, né, da geração que está fazendo, combatendo, né, esse ecocídio ao redor do mundo, né, além de, enfim, diversas rebeliões que estão acontecendo agora na África, derrubando o governo. A gente é parte dessa geração, então a gente tem que estar preparado para esse processo de luta, querer intervir com eles e que certamente vão chegar aqui no Brasil, para poder fazer com que o programa justamente anticapitalista possa, né, influenciar esses processos e fazer com que os trabalhadores de fato emerjam como esse sujeito hegemônico. E não permitir que as suas lutas sejam ou derrotadas, como aconteceu na Primavera Árabe ou em 2013, nem canalizadas para dentro do próprio Estado, das suas instituições, como aconteceu agora na rebelião chilena ou no Black Lives Matter nos Estados Unidos para a eleição do próprio Biden. Mas justamente para que, né, a classe trabalhadora possa se enxergar como uma classe produtora, inclusive produtor de uma nova sociedade, né, de uma nova realidade sem opressão e exploração. Enfim, um pouco para isso também que a gente está aqui debatendo, né, para isso que a gente batalha, mas é um pouco isso que eu queria poder falar para poder finalizar e, enfim, também jogar aqui para quem quiser seguir debatendo. Já tem inscrito a gente seguir mais rodada de intervenções, mas é isso.